Hoje eu estou aqui para a gente poder bater um papo rápido sobre contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços, tá bom? Isso aí é algo que gera um pouco de confusão, gera um pouco também de dúvida e muitas vezes aí uma dor de cabeça para as partes envolvidas, tá bom? Bem, vamos lá, sem muitos rodeios, eu já vou perguntar. Já vou começar, na verdade, fazendo a seguinte pergunta para vocês. Se vocês sabem identificar quando existe um vínculo empregatício, com todos os direitos trabalhistas e quando estamos diante de uma mera prestação de serviços. Isso faz toda a diferença na prática do advogado trabalhista, seja ele de reclamante, seja ele de reclamada, tá bom? Então, e também para o trabalhador e para a empresa, tá? Então, isso faz toda a diferença. Então, aqui eu já quero começar pedindo um negócio aqui para vocês. Comenta aqui no chat se você conhece alguém que já trabalhou como prestador de serviços, mas lá no fundo fazia tudo como empregado. Ou se você também já passou por isso. Tá? Eu quero ver as histórias aí de vocês, tá? Já deixa aí nos comentários. Bem, primeira coisa aqui que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Conceitos e conceitos fundamentais, tá bom? Fiz aqui um roteirozinho, tá? Então, eu sempre faço uma colinha aqui para poder não me perder nessas lives que eu faço com vocês. Vamos lá. Vamos começar entendendo os conceitos básicos de contrato de trabalho, tá? E contrato de prestação de serviços. O que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é aquele que é regido pela CLT, pelas regras da CLT. E aqui, quando existe um contrato de trabalho, nós temos o quê? Nós temos uma relação de emprego com obrigações e direitos previstos em lei. Então, a pessoa que trabalha como seletista, que assinou um contrato de trabalho, ela tem o quê? Ela tem direito ao 13º salário, tem direito às férias, ao FGTS, ao INSS, à hora extra, dentre outros direitos, principalmente os direitos previdenciários, tá bom? Já o contrato de prestação de serviços, ele é regido pelo quê? Pelo direito comum, mais especificamente pelo Código Civil. Então é um contrato que existe entre as partes e geralmente entre uma empresa e um profissional autônomo ou uma empresa prestadora de serviços, tá bom? Então você tem a empresa e você tem uma outra empresa que é a prestadora de serviços. Você tem a contratante e você tem a contratada. E, evidentemente, que pode ser a contratada, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E o contratante também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Só que aqui não existe o quê? O vínculo de emprego, não existe o vínculo empregatício, teoricamente, tá bom? Mas, cuidado, tá? Por quê? Porque nem sempre o que está aí descrito no papel reflete o quê? Reflete a realidade daquela relação jurídica contratual. E a Justiça do Trabalho, como nós sabemos, ela analisa o quê? Ela analisa os fatos e não só o contrato. Tanto que nós temos um princípio que é um dos princípios basilares do direito do trabalho, que é o quê? O princípio da primazia da realidade. Então, quando você ingressa com uma reclamação trabalhista, por mais que a empresa apresente todos os documentos inerentes àquele contrato de trabalho ou àquele contrato de prestação de serviços, caso a pessoa esteja pleiteando vínculo empregatício, aquele contrato ele é um indício de prova, ele não é uma prova absoluta. Ele é o que? É uma prova relativa. E claro que se o reclamante, no caso o empregado ou o prestador de serviços, conseguir comprovar os requisitos do vínculo empregatício, aquela contratação, aquele contrato, ele é declarado nulo e aí reconhece-se o quê? O vínculo empregatício. Tá certo, gente? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, principalmente pequenas empresas, pequenos empresários, eles contratam pessoas e faz contrato de trabalho, faz um contrato de prestação de serviços, na intenção ou na ideia de que, se a pessoa colocar na justiça, eu consigo comprovar que ela era prestadora de serviços.
mas o que de fato vai ser analisado é a realidade daquela situação, é a realidade de como aquela pessoa ela foi contratada. Por mais que exista um contrato de prestação de serviços, não necessariamente significa que aquela pessoa era um mero prestador de serviços. Porque se ela conseguir comprovar os vínculos empregatícios, que eu vou falar na sequência, aquela pessoa ela vai conseguir declarar aquele contrato nulo de pleno direito e o vínculo empregatício será reconhecido. Perfeito? Então, cuidado, você que é empregador e quer fazer contratação de pessoa física através de contrato de prestação de serviços, tá bom?